objetivo dessa aula hoje é tirar a dúvida de vocês, para a gente ver, né, quais são as principais dúvidas, o porquê das dúvidas. E aí, quem é que vai querer começar a falar aí? Eu posso começar aí, viu? Pode falar, manda bala. Assim, ó, pode ser que minha dúvida aí não seja a dos demais, que eu frequento pouco a sala, certo? Mas vamos lá. Aham. Eu queria que tu desse uma revisada aí nos Fibonacci aí, o uso deles no scalping definitivo. Certo. Então, o Fibonacci, cara, ele trabalha seguindo a lógica aqui que eu sempre passo para vocês, né? Todo preço ele tem um começo, né, que a gente chama de zona zero. Então o preço ele tem o começo, que seria o 0%, né? E esse preço ele sobe. Então quando ele faz um topo, a gente diz que ele chegou no 100% dele, tá? E como que eu sei que ele chegou no topo? Eu sei que ele chegou no topo quando ele faz duas velas mais baixas que a vela anterior. Então se eu venho para o 10 minutos, eu sei que ele chegou no topo quando ele faz a última vela, faz uma vela, essa vela não consegue passar e fecha, e a próxima vela, a terceira vela no caso, né, seria a vela número 3 que fecha abaixo da vela anterior. Isso aqui caracteriza um topo. Então a partir desse ponto, eu digo que o meu preço ele chegou em 100% do movimento. Então o que, que eu espero quando o preço faz isso? Eu espero que esse preço ele volte para buscar exatamente 50% do movimento anterior, tá? Então por que o movimento anterior? Porque o movimento anterior, ah, perdão, por que o 50%? Porque o 50% ele é psicológico do preço, né? Ele é psicológico. Então ele sempre volta lá para buscar os 50%. Então, Mailton, o que, que eu faço, né? Qual que é a minha visão do jogo aqui nas Fibonacci, né? Eu tenho aqui, ó, uma Fibonacci aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Eu tenho uma Fibo aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho uma Fibo aqui que eu deixo no gráfico diário, tá? Que é essa daqui. Ele sempre está no gráfico diário, certo? Então, se eu tenho um topo no diário, eu fico esperando que ele volte a buscar os 50% em algum momento. Que ele volte a buscar os 50%. Eu só refaço para cima essa Fibo se ele fizer um topo novo, o que não aconteceu ainda, né? Hoje ele tentou violar os 100% e voltou para baixo. Então, ou seja, eu espero que em algum momento no futuro ele vá buscar isso aqui. E aí depois eu tenho nos 60 minutos uma outra Fibo. Ó. Então, nos 60 minutos, eu tenho essa Fibo aqui. O que eu espero que essa Fibo faça, né? Então, se ele tem um fundo e tem um topo, eu espero que ele volte para buscar nos 50%, o que ainda não ocorreu, né? Veio só até o 61, aí ele rompeu e foi. Então, a partir desse momento, quando ele faz um topo novo, essa fibra aqui ela já foi violada, ela já foi perdida. Então, agora eu vou buscar um novo fundo, que seria este, e um novo topo. E aí eu esperaria o quê? Que ele voltasse até os 50% para fazer um novo pivô de alta e continuar subindo. O que não foi o que aconteceu. Ele simplesmente voltou toda ela de novo. Então, quando ele volta ela novamente, aí novamente eu volto para a fibra anterior que eu estava. Só que agora eu vou utilizar esse topo aqui como parâmetro. Então, quando eu olho aqui nos 60 minutos agora, eu vejo que ele já chegou nos 50% dele. E a partir daqui, qualquer momento ele pode voltar a subir novamente.
Como essa vela Então foi... tu traça a fibra no diário, no 60 e no 10 também não, né? No 10 também. No 10 também. Então o que, que eu espero aqui, né? Observa que ele fez um pivô de baixo aqui, ó. Aqui que eu vou traçar no 10. Então no 10, a minha fibra do 10 é essa daqui, ó. A minha fibra do 10 é essa daqui. Deixa eu atualizar de 60. Então eu deixo... Você pode observar que eu criei um layout para cada fibra, né? Para não me atrapalhar aqui. E aí no 10 minutos, essa fibra aqui que eu estava usando. Então o que eu esperei no 10 hoje, né? Eu esperei no 10 que ele fizesse esse movimento aqui, ó. Ele fez o topo, aí ele veio direto para baixo nos 60 minutos. Falei, opa, já foi violada a regra dos 50, porque ele desceu direto. Aí eu traço uma fibra inversa. Eu traço uma fibra inversa. Então, a partir daqui, ó, eu esperei hoje que ele fosse bater aqui. Então, no decorrer do dia, a gente tem que ter todas as fibras traçadas nos tempos gráficos para a gente poder enxergar o que ele está fazendo nos tempos gráficos como um todo. Por quê? Porque aqui... Que isso? Pera aí. Matheus deixou aberta. Eu vou te silenciar aí, tá, Matheus? Tá bloqueado o áudio seu aí. Então o que acontece aqui, pessoal? Acontece aqui é o seguinte. Eu tenho essa fibra do gráfico diário. Eu tenho a fibra de 60 minutos. Eu tenho a fibra do 10 minutos. E aí, pelos 60 minutos, eu cheguei a fazer uma compra hoje, né? No 50% aqui, ó. Eu cheguei a fazer essa compra aqui, ó. Tava ao vivo com vocês. E quando ele foi, né? Tinha feito um topo, aí veio aqui, voltou para baixo, eu tive que refazer minha fibra. Aí novamente quando ele bateu na linha de 50 aqui, ó, eu fiz uma compra aqui. E aí, Mailton, o que acontece? A partir do momento que eu estou comprando pelos 60 minutos, eu vou rastrear o 10 minutos. Você entendeu? Eu vou rastrear o 10 minutos para saber o que está acontecendo lá. E aí eu comprei mais ou menos nessa faixa de preço aqui, no 107.800. E aí aqui no gráfico, ó, 107.800, ele deu compra mais ou menos aqui, ó. 107.800, mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. E aí, quando você vem para o 10 minutos, você tem outra fibra aqui, ó. A gente tem essa primeira aqui, né? E aí você tem essa daqui também, ó. Porque eu não estou fazendo uma compra pelos 60 minutos? Estou. E aí o que está acontecendo no 10 minutos aqui, ó? Ó, ele voltou lá no 50% do 10 minutos. Olha lá, 107.800, ó. Ou seja, o gráfico diário estava me dando compra. Aí ele subiu, né? Ele fez esse subidão todo para cima, voltou, passou da zona de 50% aqui direto. Foi por causa de notícia, tá, pessoal? Isso aqui foi por causa de notícia. Aí ele arrebentou para baixo. Quando bateu aqui eu fiquei esperando ele voltar nos 50% aqui do 10 minutos. Automaticamente é os 50% do gráfico da onde? De 60 minutos. Se eu venho de 60 aqui, eu tenho duas fibras sobrepostas aqui, né, ó. Então, eu fiz a compra mais ou menos nessa região aqui, ó. Eu fiz a compra mais ou menos nessa região. E aí ele dá essa pancada para cima. E aí, Mailton, o que eu estou olhando aqui, ó? Se eu fiz a compra aqui pelo gráfico de 60 minutos, o de 10 também me deu condição de compra, né? Ó, 50% do 10 minutos está aqui. 50% de 60 está aqui. A compra foi efetuada nessa região. Aí ele foi direto, ó, e no 10 minutos ele chegou no 150%. Como o dia já estava terminando, eu fiz parcial, bateu aqui, fez um PFR de volta, eu já estopei a minha operação comprada, né? E aí, poucos minutos depois, ele despencou para baixo. Só que eu já tinha saído da posição comprada e eu segurei o trade aí, entendeu? Tudo isso
tudo isso... Beleza, Matheus, tá liberado o áudio de novo aí. Quem não estiver falando, gente, deixa no mudo o microfone, tá? E para não sair áudio aqui. Deixa no mudo aí todo mundo aí que não estiver falando. E aí o que acontece aqui? Na teoria de Dow, né? Na teoria de Dow, a gente tem uma coisa muito importante que quase ninguém dá atenção. Eu já falei isso umas 500 vezes, que é a tendência primária, que é aquela tendência bem longa mesmo, que é do gráfico diário, né? Aí eu tenho uma tendência aqui, ó, que é secundária, né? Ela vai fazendo assim, ó, que é a tendência secundária, tá? Ela vai fazendo isso aqui. E aí eu tenho a tendência terciária, que é a tendência pequenininha. Tendência terciária fica fazendo isso aqui, ó. Que é a tendência mais rápida. Tá? E aí, isso aqui é a teoria de Dow, cara. É a coisa mais fácil que tem. Então a gente aplica isso aqui no gráfico, né? Então eu tenho a tendência primária. Eu tenho a tendência primária aqui na mão. Vou sim. Eu tenho a tendência primária aqui na mão. Tendência primária de 10 minutos. É um gráfico diário, né? A tendência secundária aqui de 60 minutos. Que eu estou olhando a FIBO dela, né? E também estou olhando a FIBO de 10 minutos. Olha lá. Oi, no caso aí, qual dos três tempos é mais preciso aí? Ou se bateu nos 50%, qualquer um dos três já é mandatário, digamos assim. Cara, todas as FIBOs Ou elas vão... teria que coincidir? Não, todas elas vão funcionar. A diferença é a paciência que você vai ter de deixar o trade evoluir, né? Quanto mais tempo você deixar o trade evoluir, melhor. Você vai ganhar mais dinheiro, né? Agora, no scalping, aí que o negócio fica diferente, porque aí no scalping eu já entro no 2 minutos aqui, ó. No scalping é no 2 minutos. Então, por exemplo, essa puxada aqui, ó, das 2 horas da tarde, foi essa daqui, ó, da 1h40, né? Mas não, 1h44 aqui, ó. Então, se você é um trader que tem paciência, né, de esperar um pivôzinho formar no 10 minutos, cara, que foi lindo, ó. Ele fez fundo, fez topo, aí não voltou nos 50%, aí fez topo duplo, aí voltou lá nos 50%. Voltou nos 50%. Aí você fala, voltou nos 50% do 10, eu vou comprar. Essa vela aqui, ó, é a vela das 3h30, né? Aqui é a mesma coisa, bicho. É a mesma coisa no 2 minutos. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó, tem o fundo aqui, ó. Eu tenho o topo. Aqui não tem como traçar topo. Por que não tem como traçar topo? Porque esse topo aqui, gente, ó, as velas ficaram retas, né? Uma do lado da outra, nesse sentido, ficou uma do lado da outra. Eu preciso de uma ida e de uma volta. Eu preciso que ele forme o padrão. Então, esse padrão aqui, ó, só foi formado aqui, ó. Ó, ele fez fundo, aí voltou até o 75, aí bateu no 100 de novo, aí veio até o 60, aí foi até o 100%, aí veio até os 50%. Aqui que você tem que comprar, nos 50% da retração. O problema que eu mais vejo, né, os maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem, é que elas não têm paciência de esperar os 50% acontecer. E aí elas não esperam, aí começa a comprar adiantada, o preço começa a cair. Às vezes a pessoa se estopa, aí é o tempo de ele ir lá no 100 voltar, aí o cara se estopa, vende, que acha que vai cair, aí o preço começa a continuar indo para o destino dele. Esse é o mal do 2 minutos, tá, gente? Esse é o mal do 2 minutos. Então, assim, você quer ter um trade assertivo? Quero. Começa a pôr as ordens nos 50%. Se você tiver que estopar, você vai estopar aqui, ó, no 25%. Que aqui a gente tem um controle de risco, né? Se eu estopar no 25%, aqui, ou o trade bater aqui no 75%, o risco retorno entrando aqui, ó, é 1 para 1, ó. É 1 para 1, tá? É a mesma coisa.
Aí imagina que você comprou aqui, ó. Que hora que essa vela veio? Que hora que essa vela veio te incomodar, te estopar aqui embaixo? Que hora que veio? Não veio. Ela te pegou sua compra aqui e foi para cima. Foi lá pro alvo de 114%. Aí bate no Deu nem 114. calor, né? Não deu calor. O problema, Mailton, sabe o que quebra o trader? Não é o trade errado. O que quebra o trader, o cara que quer operar, é a falta de paciência. O cara ele não tem paciência de esperar o mercado voltar. Não tem paciência. Ah, hoje deu isso aqui, né, velho? Ele foi reto. Não tem o que fazer aqui. Isso aqui, gente, não é normal acontecer. Não é normal acontecer. Mas se você tivesse tido paciência e usado o cérebro, você teria pego esse último fundo, colocado nesse topo aqui, ó, e você veria, ó, que ele chegou nos 50%. Se você tivesse comprado aqui, ó, e tivesse acontecido esse monte de vela aqui, ó, você teria se estopado em algum momento aqui, tá? Você teria se estopado aqui, porque quando eu faço uma compra dessa e o trade não evolui, olha quantos minutos ficou aqui, ó. Imagina que você comprou aqui, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ó. Aqui ele teria talvez te estopado. É talvez, não é te estopado, é talvez, tá? Talvez te estopado. Porque eu nunca deixo na linha aqui, né? Em cima da linha. Eu deixo sempre um tiquinho abaixo. Então, quando você vê quando você traçar a Fibo, você vai vir aqui, ó, na hora de colocar o stop, você não põe na linha aqui, ó. Tá vendo essas velhinhas aqui? Elas estão entregando o jogo. Você põe aqui, ó, um pouquinho abaixo delas aqui, ó. Tá? Pode acontecer de violinar e estopar? Pode, paciência. Pode acontecer, gente. Só que vocês têm que entender que é um risco, é o risco do jogo. É o risco do jogo, ó. Então você arriscou perder isso aqui, se passar daqui para cima, ó, o risco, ó, de você ganhar esses dois níveis para cima. Então vai acontecer de estopar. Todo mundo sabe que eu não entro no 10 minutos na abertura. Perdão. Todo mundo sabe que eu não entro na abertura. Eu entro um pouquinho depois, né? Eu espero dar 10 horas da manhã. Então quando deu 10 horas da manhã, hoje eu comprei 10 e pouquinho, né? O que eu fiz hoje de manhã aqui? Hoje de manhã, ó, eu tinha traçado essa fibra aqui, né? Normal, ó, como todos vocês. Só que eu peguei esse fundo aqui, né? Peguei esse fundo aqui no 10 minutos. Eu não peguei esse, tá? Peguei esse aqui, mas não importa. Se eu tivesse pego esse aqui, o esquema é o mesmo. Não tem diferenciação. Tá vendo aqui, ó? Tá? Eu tracei um pouquinho mais para baixo aqui, mas não tem problema. A fibra é a mesma. Então, é o que eu sempre falo, né? Se ele está caindo, é que não tem como você saber também, mas se ele está caindo, ó, pelo 10 minutos, o meu stop estava mais abaixo aqui. Estava um pouco mais abaixo. Mas eu deixei o trade aberto, aí ele pega nos 50%. Então assim, Will, tomei stop. Entrei no 2 minutos e fui estopado. Beleza, entra de novo. Entra de novo. Entra de novo. Simples assim. Se der stop de novo, aí você para. Mas você é obrigado a entrar de novo, tá, gente? Entra de novo. Ó, porque aí quando você comprar, E sempre priorizar os 50%, certo? sempre se priorizar os 50%. Tá? Porque o grande problema é que quando você não entra de novo, o trade faz isso aqui, ó, você vai querer comprar aqui em cima. Aí ele volta, você fala, puta merda, eu comprei um topo. Você se estopa, ele anda mais um pouco. Você fala, meu Deus do céu. Ah, vou comprar, compra, aí segura. Aí o cara vira homem. Esse que é o problema, Maioto. Aqui a gente só tem homens aqui na sala, né? Aí se tiver mulher também, o sentimento é mais mulher assim, ela tem, eu não sei o que a mulher tem, cara. A mulher ela consegue ter uma percepção melhor disso aqui. Ela pula rápido do trade. A mulher não segura. Eu não sei, deve ser algum fator psicológico. Geralmente a mulher quando vê o trade vindo contra, ela sai fora rápido. Ei, Will, Oi. hoje abriu aí com essa diferença aí, né, de preço, né? Aham. Poderia ter
ter esperado fechar essa diferença primeiro, para depois entrar no 50%? Sempre acontece isso, ou estatisticamente acontece mais isso, de fechamento dessa diferença de preço? Como é que é? Sua experiência? Como assim? Você falar essa volta para baixo? Porque ele abriu longe do fechamento do preço de ontem, né? Bem Ah, diferente. tá. Ele abriu Aí um como ele já pouquinho. foi para baixo, né? Seria ideal a gente aguardar o possível fechamento para depois entrar só nos 50% na ida. Então, Poderia ser o que, assim. que acontece? Eu nunca opero abertura de mercado quando faz isso aqui, ó. Na verdade, eu já não gosto de operar abertura, tá? Eu acho uma loucura operar abertura porque você não sabe para onde o preço vai. Então, quando ele dá esse gap para cima aqui, ó, ele já volta de uma vez, né? Então, o que, que você deve fazer? A primeira coisa que você deve fazer é isso aqui, ó. Estabelecer uma região de uma LTB, uma short, né? Isso aqui é uma shortzinha. São as duas primeiras velas do 10 minutos. Tá vendo? As duas primeiras, ó, é uma short, ó. E o porquê disso? Porque se o preço permanecer abaixo da short, você só vai poder operar quando esse preço romper a short. Então, quando eu traço a short, né? Isso aqui é price action, gente. Quando eu traço a short e ele dá compra embaixo da short, eu não compro. Eu não posso comprar isso aqui. Entendeu? Tudo bem, daria na mesma. Eu teria comprado aqui e ele possivelmente teria me estopado aqui. Beleza, tá bom. Só que eu teria entrado de novo, mano. Entendeu? Eu teria entrado de novo. Se você reparar bem, se você entrasse e você entrou e perdeu isso aqui, ó. Na próxima ida, ó, ele já te deixaria no 0 a 0, ó. Quando passasse, cara, aqui passou de uma vez. Ele ia te tirar do 0 a 0, né, no 75, ia lá para cima, ó. Então você teria ganhado 2 níveis, você perdeu um, ganhou 2, ficou com 1 de lucro. Ele abriu aqui, ó. Cara, ele passou do 114% de uma vez para cima, velho. Ele não deu nem chance. Ele foi de uma vez. Então esse seria um trade que você recuperaria rápido. Você tá entendendo? Então, Wilson. pode falar. Não, pode falar. Não, então, casos como esse daqui, ó, que ele veio te violinar, que te estopar, pode acontecer, mas é muito raro. É tão raro ele fazer isso aqui, quanto ele fazer isso aqui de uma vez. Ou seja, houve 2 raridades num dia só. Pode falar. Não, é só fazer uma observação aí, né? Por exemplo, a gente começa o pregão aí, ó. A gente traça aqui a FIBO, Aham. né? A gente a FIBO a gente traçaria do último topo aí, né? Do último fundo, isso. Aham. No caso aqui, eu não entraria vendido, porque ela já tava vindo com uma força de baixa aqui, ó. E ela tava fechando para baixo dos 50%. Então aqui eu não compraria. Sim. No caso do exemplo que você deu aí. Se o cara tivesse comprado aqui, ó, nessa primeiro rompimento aqui, ele ia tomar um sufocão aqui, né? Aonde? Aqui? Não, nessa do 50 aqui, ó. Da velhinha verde aí, ó. Qual o número da vela? Pequenininha. Não, mas pro comecinho, aí, ó. Essa velhinha pequenininha aí, ó. Ah, esse doji aqui? É, um pouquinho pra trás aqui, ó. 15, Isso. 14, 13? É o 15. A verdinha, isso. 15, certo. Aí no caso, aí você compraria se você tivesse no pregão? Compraria. Gente, o negócio é o seguinte, é 50%, compra e acabou, tá entendendo? Eu compraria. Você não leva em Assim, consideração eu não, formação de vela, essas coisas. não, cara, eu não compraria essa vela por causa disso aqui, mas eu compraria essa vela, entendeu? Uhum. Essa que eu não compraria, por causa de ele estar embaixo da short, mas essa que eu compraria, ué. E teria sido estopado aqui possivelmente. Eu só não fui estopado aqui porque eu já comprei mais aqui embaixo, ó. Porque a fibra que eu tracei de manhã, cara, a gente pegou na abertura, foi certinho. Pessoal, o gráfico diário é esse, gráfico de 60 é esse e o gráfico de 10 é esse. Quem tava na abertura comigo aí? Só que eu peguei esse fundo aqui do 10 minutos.
como referência. Esse Eu fundo aqui, ó. saí bem na hora ali. Então, eu peguei esse fundo como referência. Esse aqui no 10 eu peguei e tracei a fibra. Então por isso que eu não fui estopado. Porque vocês podem observar que eu já estou com o fundo mais baixo aqui, ó. Peguei o último fundo. Então, como ele... Aí é assim, quando eu falo eu compro, é só se eu estiver vendo 2. Mas no 10 minutos eu não compro, tá? No 10 minutos eu não compro. Então o que acontece? Se eu estou vendo uma vela forte de venda, a próxima é de venda, eu comprei essa vela aqui, ó. Essa aqui, ó. Comprei essa vela, ela abriu, foi lá embaixo. Meu stop já estava um pouco mais abaixo, porque eu fico vendo os pavios anteriores. Aí abriu essa vela, testou, e quase me deixou no positivo, aí voltou para baixo de novo. Abriu essa vela, testou e foi. Aí abriu essa vela, testou e foi de uma vez. Nem deu tempo de ver direito. Só sei que ela arrancou para cima aqui, ó. Eu já tinha deixado a parcial no 61, depois saiu pagando tudo para cima. Então assim, eu não deixei stop aqui. Deixou um pouquinho mais para baixo, mas ficou pouco de pegar stop. Eu ia estopar, galera, eu ia estopar. Eu ia tomar um stop aí na abertura aí. Do 10 minutos, tá? Então, Eu tenho uma dúvida aí, ué. hoje foi um caso bem assim, bem atípico mesmo, porque isso aqui é muito raro fazer no índice. Isso aqui é raríssimo, tá? E então, quando a gente vai buscar os 50%, né, que a gente sempre tenta buscar eles, é difícil eles violinar, cara. Você pega um topo, pega um fundo desse aqui, ó, aqui não deu venda pelo 50. Tá vendo? Essa daqui já deu, ó. Essa aqui pelo 50 já deu, ó. Pode ver que ele nem busca 25, ó. Deu venda aqui, andou até o 61, começou a voltar, stop. Aí veio aqui, ó, aí veio aqui, deu venda de novo. Aí que evoluiu quase até o 100%, fez PFR, tá voltando, stop. Aí foi lá em cima, opa, fez PFR, tá vindo, ó. Venda dos 50% de novo. Ele ficou embaçando e veio. Aí veio de verdade mesmo, né? Então, a gente E tem você faria essas 3 compras? Essas 3 entradas você faria? tudo venda aí, velho. A gente fez tudo isso aí de venda. Entendeu? Eu Tudo não venda. tava hoje no comecinho. Não, isso aqui foi no dia 9, né? Foi dia 9. Eu tô arrastando o gráfico para trás aqui. Eu tô querendo mostrar que os 50% sempre vai funcionar, mano. Sempre vai funcionar, tá? Então, nunca fica vendo o gráfico assim também, gente. Dá um zoom para trás no gráfico, ó. Tenta entender o que ele está fazendo no gráfico no longo prazo, tá? Tenta entender isso aí, ó, dá um zoom para trás, ó, tenta enxergar o movimento, ó. Que movimento que ele está fazendo aqui? Opa, tem um topo lá, tem um topo aqui, ele está fazendo uma LTB, ó. Olha onde ele já abriu o gap, ó. Já abriu com o gap do dia 10 de dezembro, fugindo mesmo, que é um gap de fuga, tá? Gap de fuga. Aí eu tenho esse fundo aqui, ó, ou esse daqui, tem esse topo aqui, ó. Ó, ele voltou lá no 61, não chegou a voltar no 50%, tá vendo? É um gap de fuga. E se você trazer para baixo aqui, Will? Para mim trazer para baixo, eu tenho que ver se os 60 minutos tá de acordo com essa fibra aqui. Também não voltou lá, tá? Então quando a gente tem dúvidas, a gente volta para os 60 minutos. Então tem hora que vai dar entrada, tem hora que não vai dar, mas quando dá ele paga. Quando dá ele vai pagar. Olha aqui, ó. Ele faz um fundo, faz um topo lá em cima, ó. 50% deu compra, foi até o 61. Lembra que deu um stop aqui? Tive que voltar a estopar essa operação. Aí de novo, ele foi, deu compra de novo, andou, não quis ir mais. Stop de novo, na volta, ó. Aí ele fez um fundo novo aqui. Não fez 50% mais, foi embora direto. Mas e o cara que está com o gráfico de 60 minutos olhando? O que ele está vendo, gente? Por isso que eu falo, vocês têm que olhar os 60 minutos também. Por isso que eu deixo todos os tempos gráficos lá na minha tela, para eu poder ver o que está acontecendo. Ó, eu tenho esse fundo, aí eu tenho esse topo. Pelos 60 minutos, eu vi que ele fez esse movimento. Opa, aqui é compra. Fez isso aqui é compra. Beleza? Se ele for dar ruim, ele vai parar aqui e vai voltar para baixo daqui mesmo.
ele sempre anda até os 75% antes de dar ruim, quando ele vai reverter a tendência. Então ele saiu do 0, foi para o 100, foi, passou, ele viria só até os 75 e voltaria para baixo, se fosse fazer um pivô de baixo. Aí você cai para o 10, ó. Aí você tenta enxergar o 10 minutos, o que ele está fazendo no 10, se vale a pena ou não entrar. Tá vendo? Ó, põe uma fibra dentro da outra aí. Aí você joga no 2 minutos. Põe no 2 minutos e tenta enxergar o movimento no 2. Ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, ó. Imagina que aqui, gente, ó, no 2 minutos, né? O 60, ó, aqui vai dar compra nos 60 minutos, tá vendo? Quando ele passar aqui para cima no 60 vai dar compra. Aí o que ele faz? É que ele faz um fundo, faz um topo e faz um fundo em cima da linha de 60 minutos. Se você tá vendo que no 60 ele tá fazendo isso aqui, cara, é compra. Senta o dedo e compra, ó. Fundo, topo, ó, o 50% dele tá aqui, ó, mas você já pode comprar aqui nesse fundo. Acreditar na operação. Se ele for voltar, você vai... A hora que ele voltar para baixo, você estopa na mínima. Estopa curtinho. Então, à medida que você vai colocando ele nas zonas, ele vai ganhando zonas, você pode fazer isso aí. Tá? No diário também dá certo. Ó. Eu venho aqui no diário, ó, coloquei no diário. Beleza. Então imagina que aqui, ó, eu tenho o fundo e tenho o topo no diário. O que eu aprendi? Eu aprendi que ele vai avançando os níveis, né? Então, se ele está no nível de 50, ele vai para cima de 60, depois de 60 ele vai para 75, e depois de 75 ele vai buscar o nível de 100, depois de 114 ele vai subindo, né? Só com essas linhas aqui, eu já tenho definido os pontos de scalping já, se eu quiser operar. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Ó, eu tracei a fibra 100 aqui, né? Então aqui, ó. Olha lá. Olha onde o miserável abriu os 75%. Olha isso aqui, gente. Ó. Na linha. E por que, Will, que abriu na linha? Porque é matemática. A matemática nunca falha. Então o preço ele sempre vai trabalhar exatamente na linha. Deixa eu ajustar aqui certinho. Will, aproveitando que você entrou no assunto do scalp aí, a marcação das linhas do scalp, por exemplo, eu posso marcar de 60 minutos, 10 minutos e 2 minutos, eu também posso marcar? Não, 2 é muito curto. Você tem que marcar no mínimo até 10 só. 2 é curto É demais. 2 é Tá. curto demais. Não vale nem a pena. Eu marco no 10 para operar o 2, no caso. Exatamente. Então, pessoal, olha aqui, ó. Observe que ele já abriu em cima de 75 no dia 10, foi lá em cima, voltou, ficou lateral um tempão. Aí depois ele rompe o 100%, vai, volta de novo, ó. Aí, se eu traçar uma fibra só nesse meio aqui, gente, ó, só nesse meio, ó, é a mesma porcaria. Olha lá, ó. Olha onde ele segura. Olha lá. Ó. Rompeu 50%, foi lá batendo 75%, que seria, né, 75% da fibra menor. Aí ele voltou, aí ficou zigue-zagueando na zona de baixo, de 25%, de 25% a 50%. Ó. Quando rompe 50%, acaba o dia. Aí ele vai para cima, no outro dia já abre com gap, que seria o dia de hoje, né? Ó. Aí ele volta para baixo, onde ele ficou zigue-zagueando? Em cima dos 50% dessa divisão de zona. Ficou zigue-zagueando lá. Quando rompe lá, ó, é os 50% da fibra de 10 minutos, né? E também é o 61,8 da 2 minutos da fibra dividida, que é essa fibra aqui, ó. Essa divisão. Só um pedaço. Do 75% do diário até o 100% do diário. Aí, ó. Tá vendo aí o que ele fez, ó? Aí ele foi rompendo os níveis e foi indo, ó. Ele vai certinho, gente, até os níveis, ó. Aí chega nos níveis, para. Aí foi e aqui parou. E se eu colocar uma fibra aqui, ó, de 125%, ele parou lá. Vocês querem apostar o que comigo? Ó, 125%. Ó, parou lá no 125%. E voltou para baixo. Foi aí que a hora que a gente estava na sala, eu falei, galera, ó, tô fazendo o pivô mais baixo.
senta o dedo na venda e vem vendendo. Foi o que a gente fez. E a gente veio vendendo. Só que aí acelerou, né? Fui sair para almoçar, ele deu essa acelerada, nem eu esperava isso aqui. Eu esperava que ele voltasse só até os 50% e fizesse pivô e subisse. Eu não tenho bola de cristal para saber. Então, se vocês aplicarem a FIBO desse jeito, vocês vão entender que o dinheiro está aqui, gente. O dinheiro está aqui. Tá? O dinheiro está aqui. Então, o que vocês podem fazer aí, se vocês quiserem? Vocês podem pegar, colocar uma FIBO diária, né? Agora eu fiz aqui, ó. Só pega o fundo, o topo, liga ele, quebra ele em zonas aqui, ó. E aqui você vai tirar o nível de 61.8. Ele tem que sumir daqui. Vai ficar assim, ó. Tá? E aí você vai pegar a zona que ele está trabalhando e vai traçar a fibra. Então, se está trabalhando da fibra 75 para 100%, essa é uma região. Então, eu vou vir aqui e vou traçar daqui para cá. Por que disso aqui? Eu sei que quando chegar nos 50%, tira o 61 daqui também, tá? Ó, eu subdividi a fibra. Então agora eu tenho do 75 até o 100%. É essa região que o preço está trabalhando. Ó. E aí você tem seus pontos operacionais. Você vai operar dentro dos pontos. Então, o que você tenta fazer? Você tenta comprar no fundo do nível e carregar até o próximo nível para cima se for no scalp. Se romper, você continua com ele, sobe seu stop. Rompeu o nível, continua com ele. Então você sempre tenta comprar no fundo do nível. Toda vez que ele bater no nível, você compra. Toda vez que bater no fundo, você compra. Se bater no topo, você vê a tendência, você vende. Então vai acontecer aquilo que a gente falou. Foi a primeira aula de scalping que eu dei, né? Que é onde eu tenho um campo de futebol. Sempre aquele exemplo mais idiota possível, né? Eu tenho um campo de futebol. Aqui ó, a linha de centro de campo. Ó. Então eu tenho dois times que estão jogando aqui. O time é o dos vendedores, que está aqui, e o outro time é dos compradores, que está aqui. Então essa região é de 50%. Então os compradores, a gente tem uma linha aqui, ó, que é a linha da grande área, ó, que é a linha de 25%. Aqui é a linha 0, que é o começo do campo. Aqui é a linha de 75%, que é a linha da grande área dos caras aqui. E aqui é a linha de 100%. Então, sempre vai acontecer isso. Vai sair daqui, vai passar na 25, vai vir na 50, vai vir na 75, que está aqui no caso, né? Sai daqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, tenta bater aqui. Quando chegar nessa zona, os vendedores vão empurrar para baixo. E sempre a guerra vai acontecer na zona de 50%. É ali que o combate sempre acontece. Então, se vocês trabalharem só nesse formato de ter essas regiões operáveis, né? Eu vou até tirar, vou apagar tudo, eu vou para um outro dia, para não dizer, ah, o Will tá fazendo tal. Eu vou no outro dia, vou pegar esse fundo, esse topo aqui, ó. Esse topo e esse fundo aqui, ó. Vou tirar o 61.8 daqui. Ó, vou pôr no 2 minutos. E vamos operacionalizar. Que dia que foi isso aqui? Vamos operacionalizar só essa região aqui, ó. Vou dar um zoom. Mais um zoom. Ó. Vamos operacionar só essa região aqui, ó. Qualquer região serve, tá? Eu vou usar essa aqui como base. Que é a região de 50% e 75%. Então a mesma coisa aqui, cara, ó. Se eu pegar e enfiar uma fibra aqui no meio, ó. Ó, aí eu vou tirar o nível de 61. Olha o que acontece. Ó, tá batendo nas costas aí, ó. Tá batendo nas costas dos 50% do gráfico diário, ó. É venda. Ó, e quando bate no fundo, se eu comprar... Aqui é scalping, tá, gente? Se eu comprar para scalp, ele paga. Ó, vai para cima. Bateu no fundo, dá para cima, ó. E quando bate na parte de cima,
Eu vendo, só que não bateu na parte de cima aqui, ó. Aí, ó, perdeu o nível. Tá perdendo o nível, você vende na mínima, ó. Tá perdendo fundo, nível. Bateu na linha de baixo, volta. Sempre vai acontecer isso aí, ó. Ó, que ele bateu, ele rompeu, ó. Bateu, rompeu, ó. Bateu aqui no fundo, voltou para cima. E aí rompeu direto aqui, ó. Por quê? Abriu, testou e já veio direto. Você só põe a ordem na volta, né? Igual eu sempre falo, espere ele voltar para você pôr a ordem. Então aqui deu, ó. Aqui abriu, testou, colocou a ordem na volta, foi. Aqui também, ó. Quando ele rompe, ó, aqui abriu, testou, foi. Na ida você põe a ordem, ele paga. Então a gente tem os parâmetros aqui e a gente tem que olhar a tendência também. Só estou mostrando que nos níveis o preço respeita. Então, se um dia você se sentir perdido no trade, olhe os níveis dele para você operar. Então é isso que eu faço, gente. Oi, depois me explica aí como é que coloca essa linha verde aí na Fibonacci, Que linha configuração. verde? Ah, na cor é fácil, mano. A cor você dá o clique Eu nela tentei aqui, aqui, ó. mas só Não, você dá o tudo clique, fica verde. ó, dá um clique em aparência, ó, definir cores por linha. Aí você escolhe o nível que você quer, seleciona a cor aqui, ó, no caso amarelo, ó. Cliquei aqui, selecionei o amarelo. E aqui no 50 eu selecionei o verde limão. Você tem que deixar aqui, definir cores por linha. Dúvidas aí, pessoal? Ô Will, para mim fazer o scalp eu também posso ir comprando, posso ir posicionando as vendas no fechamento da vela? Não, não. Você tem que operar sempre em cima dos 50%. Ele é seu parâmetro. Se você tiver uma ordem ali for 50%, aí beleza. Mas caso contrário, não. Tá, Entendeu? beleza. Tomar cuidado com isso aí, porque às vezes ele rompe para cima e aí te pega. Então o problema é isso Então, aí, ele romper. Então não dá certo. Isso aí é perigoso. Quer dizer, dá certo, dá, então mas... só recapitulando aqui, o scalp, então eu só vou botar as linhas do tempo gráfico de 10 minutos para cima. De 2 minutos eu só vou operar, não vou marcar nada. Exatamente. Ó, aqui eu tenho uma linha de 50%, ó. Olha que interessante. Aqui ficou 50% para o 10, 50% para venda. Tá vendo? Uhum. Ó. Por que aqui, Will? Porque aqui é um candle de força. Ó. Só que aqui é um candle de baixa. Só que esse de baixa, ele tinha que estar aqui no topo. E não aqui no fundo. Entendeu? Então, essa vela eu desconsidero ela. Então, se eu olhar para trás, toda vez que o preço bateu ali, pagou. Ó. Olha lá. Ó. Pagou. Pagou. Pagou essa vela de baixo, você não vai vender. Aqui, enquanto estava indo, estava pagando. Ó. Abriu aqui, testou para cima. Voltou para baixo, mas pagou. Uma vela de 10 minutos. Ó, pagou tudo aqui, ó. Todas as passadas dela paga. Uhum. Então, eu vou dar outra aula dessa, que é a aula 2 avançada, né, do scalping avançado. Eu vou dar essa aula em breve. Ó, pagou tudo aqui para trás, aqui, as passadas dela pagou tudo. Então, essa linha seria uma linha verde de compra, né? Ó, aqui também nesse fundo aqui, ó, abriu, testou, pagou, foi para cima, pagou. Aqui pagou na passada, tudo aqui pagou. Mais dúvida, gente? Show. Não, tranquilo. Tranquilo? Ô Ed, você tá quietinho aí? Alguma dúvida aí ou não? Opa, eu, tudo bem? Estamos acompanhando aí só. Nós estamos tentando aí aprender junto aí. Você é o Bartos, né? Sim. É o Bartos. Eu tava falando, mas esse Ed que eu conheço é o Bartos. Beleza, Edson. Você entrou na sala agora. Você tá no método definitivo, né? Eu tô junto aí com vocês aí. Começou a Eu scalp agora. não é sempre que eu acompanho aí, mas tô tentando buscar informação aí e tá estudando junto com vocês aí. Oh, beleza, velho, beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal?
Acho que assim, é bem definido, né? E para quem é do método definitivo, olha aqui que perfeição as operações, ó. Definitivo hoje, eu estava comprado, bateu aqui em cima, a gente já viu que era a zona de saída, eu saí fora da compra, né? Ele voltou lá embaixo. Olha, tinha referência de compra no definitivo aqui também, ó. Referência de compra. A gente comprou também usando o definitivo, né? E o definitivo me tirou dessa operação aqui, ó. Ele voltou tudo para baixo. Ele deixou essa nova vela de compra aqui no 10 minutos. Então assim, a gente usa essa telinha aqui, eu deixo só pro definitivo, é que eu estou enxergando se eu não estou comprando no lugar errado também. Então, a gente usa as duas mãos aí para poder fazer grana. Beleza, pessoal? Beleza. Então, beleza. Então, só isso de dúvida, né? Mas nenhuma dúvida por enquanto. Ou eu só recapitulo aí, no scalp definitivo aí são 45 pontos, né? Não. O primeiro ganho aí. Não? O ponto ele está relacionado a Fibonacci, tá? Então, se você Tá. entrar no 2 minutos, quem vai definir quando você vai ganhar, quando você vai perder é o Fibo, tá? Então, imagina que você tem esse topo e esse fundo aqui, ó. Você vai traçar a Fibo aqui, ó. Ah, tá. Então, você vai vender no 50%. Seu stop está onde? Seu stop está aqui no 25%. No 25%. E o Seu gain primeiro está ganho com onde? 25, com 75, né? 75, né? Não, o primeiro gain, ele está aqui no 75% da Fibo. Uhum. Então você pode deixar vir até aqui e você pegar a grana, certo? Deu só 48 pontos, você vê que é Certo. pouquinho. Seu stop também era curto, né? Stop de 50 pontos. Você pode deixar ele evoluir até o 100%. Ou deixar evoluir até o 114. Ou deixar evoluir até o 150%. Depende de onde ele está. Se ele está num topo, se ele está num fundo. Depende de todas essas variáveis aí. No caso aqui, um stop bem curto mesmo, de 50 pontos. Aqui vale a pena entrar. Então, o seu stop sempre está baseado na Fibonacci. Lá vai estar seu gerenciamento de risco. Tá? Vamos Tá, ver se a entendi. gente acha. Imagina aqui, ó, fundo e topo, ó. Você vai entrar nos 50%. Seu stop está onde? Está aqui no 25%. Então, seu stop aqui é de 84 pontos, já é maior. Só que o alvo vai ser 84 na primeira pernada, 156 na segunda pernada. 84 dobrou, né? 160 pontos. Que é 2 para 1, né? Então, seu stop sempre está abaixo da fibra de 25. Se você for fazer um trade no 30 minutos, a mesma coisa, não vai mudar nada. A diferença é o tamanho do stop, ó. Fundo, topo, voltou nos 50%, ó, deu compra. Onde está meu stop? Meu stop está aqui embaixo. Ó, stop de 1000 pontos. Qual que é meu alvo? Primeiro 75%, 1000 pontos, ó. E o segundo alvo, 2000 pontos. Então o stop ele sempre vai estar na linha da fibra. Fez o Entendi risco, agora. seja... Tá. Exatamente. É porque coincidiu bastante com 45, quando eu tava no 2 minutos, mas tudo bem. Coincidiu. Então o stop é sempre a linha da fibra, gente, não tem erro, tá? Olha lá. Aqui ele deu a venda, né, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Ó. Ah, tá, eu tracei errado aqui. Pera aí. Vou ajustar. Ó. Fez uma vela de força. Abriu essa vela, testou para cima. Abriu essa vela, testou e veio. Aqui você vendeu, né, ó. Aqui você vendeu, ó. Você vendeu aqui, ele andou quantos pontos? É um gráfico de 30 minutos, é um gráfico grande, né, ó. Ó, ele andou 135 pontos e parou. E começou a voltar, ó. Num gráfico de 30 minutos, eu não deixo ele voltar para trás. Por causa do tamanho de stop. 461 pontos de stop, ó. Então aqui você teria sido estopado, ele abriu, voltou e veio, deu outra venda. Aí como você tomou um stop aqui, você fica com medo de vender aqui de novo. Aí ele foi e veio, ó, para baixo. Aí você ia ficar puto da cara, né?
Ele te estopou e veio. E foi, ó, até aqui embaixo, ó, 1.400 pontos para baixo aí. Então tem que tomar cuidado. Em tempo gráfico grande, não deixar voltar para trás. Abriu, testou, não veio. E aí a gente tem que analisar também o 10 minutos, né? Estou olhando só o 30 aqui, mas o que aconteceu no 10 minutos? No dia 29, no 10 minutos. O que aconteceu? Vamos lá ver? Ó, dia 29, ó. Olha lá, ó. A vela que acionou, ó, foi essa daqui, ó. Ele abriu, testou e veio, né, ó. No 10 minutos. Aí bateu, já voltou na hora, ó. Aí você fala, pô, tá querendo fazer uma vela de reversão. Esse negócio aqui. Tá querendo fazer um trade de reversão. E aí no 10 minutos, o que eu estaria vendo aqui também, gente? A questão dos pivôs, né? Ele tinha feito esse primeiro aqui, fez o segundo, ó, e tá indo para cima também. Aí você fala, pera aí, cara, esse negócio tá indo para cima ou para baixo, ó. Tem gente subindo comprada aqui, ó. Aí ele foi até lá em cima e aí ele volta para baixo. E o certo no 10 minutos, a venda é aqui, ó, nesse pivô aqui, ó. No 50% desse pivô. E pelo 30 a gente está vendo isso aqui, ó. Então eu não venderia essa posição aqui simplesmente por não ver pivô de baixo aqui. Eu não venderia porque no 10 minutos eu veria, cara, que é pivô de alta, não tem como eu vender. Aí depois que ele fizesse esse pivô, aí sim eu teria essa linha aqui, ó. Aí eu veria que ele está fazendo um pivô de baixo, está mais baixo, eu venderia aqui. Stop definitivamente menor. O alvo menor também, né? Mas deu para bater o alvo no mesmo dia, ó, tá vendo? Então meu stop seria aqui de 302 pontos e o alvo acabou dando lá 800 pontos. Então por isso que é muito importante, gente. Pega a telinha de vocês e faz isso aqui, tá? Para vocês enxergar o que está acontecendo aqui, ó. No 10. Vocês vão ver bonitinho o que está acontecendo no 10. O que está acontecendo no 60 e o que está acontecendo no gráfico diário. Ó, 4 telinhas, não tem indicador nenhum aí. E aí ela me ajuda a enxergar o que está acontecendo com o preço. Para mim não fazer cagada. Às vezes você está comprando um 10 minutos, mas na verdade no 60 ele está te dando uma venda. Aí você fala, putz, eu estou entrando, comprando no 10, mas no 60 está dando venda. Qual que é o gráfico que é mais forte? O do 60 ou do 10? Aí o cara está comprando uns 60 minutos e está dando venda no diário. Qual que é o meu gráfico mais forte? Diário ou 60 minutos? Agora, se você está vendendo no 10, está dando venda no 60 e no diário, irmão, vai na fé que vai dar. Tá? Vai na fé que vai. Beleza, gente? Porque eu vejo... Julio, me tira só, Ah, sim, me tira só uma dúvida, é questão mesmo de plataforma. Tem que configurar toda vez, né? A gente coloca um arquivo no 2, aí aparece lá no 10, aí faz um arquivo 60, aparece no gráfico tudo. Tem como a gente separar o estudo do FIBO por layout, por exemplo, eu quero colocar só no meu layout lá do 10, aí botar a FIBO para ela não aparecer lá, sem clicar nela e para selecionar o layout, para não aparecer, tem como fazer isso? tem, o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Diário, ó. Criei um layout do diário. Tracei uma FIBO no diário. Layout de 60, FIBO de 60, layout de 10, FIBO de 10. Aqui só a banda de Bollinger, não tem layout nenhum. O problema é quando você fizer isso aqui, ó, ele vai querer jogar. Isso mesmo, parece tudo. Você dá 2 cliques nele, vem aqui, ó, e deixa só onde você quer que exiba. Então no caso aqui o nome é limpo, né? O nome dessa coisa aqui. Aí eu deixo limpo aqui, ó. Aí eu aplico nele e some os outros, tá vendo? Ah, top demais, valeu. Então é isso aí. Fechou, demais. Tem um outro esquema que faz que ele não aparece e fica travado. Eu não lembro como que eu fiz da primeira vez. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu não lembro, cara. Porque aconteceu comigo de eu fazer aqui, ó. Você pode ver que no diário não aparece. Mas eu acho que não aparece porque é diário mesmo. Se eu pôr no 10 ele vai aparecer lá, tá vendo? É isso mesmo. Você tem que vir mudar aqui, ó. Clica aqui.
fiz, tá, só quero que apareça no limpo, ó. Pronto. Aí ele some de tudo e fica só no limpo, entendeu? Cria os layoutzinhos e faz igual eu fiz aqui que dá certo. Certinho, Beleza. gente? Beleza, pessoal. Então vou nessa aí, depois eu subo a aula lá. Um abraço pra todo mundo. Amanhã nós estamos aí, se Deus quiser. Valeu, fui. Valeu, até mais.